Buenas! E aí, beleza? Estamos firme aqui? Então, vamos começar agora a nossa temporada 7. Né? Temporada 7 tem um nome sugestivo. Eles continuam entre nós. E eu deixei essa pergunta no ar ali, né? Para você. Quem que continua entre nós? Quem? Aqui já diz, não é? Ó, eles, nós, continuam. Ah, professor, quem continua entre nós? Os pronomes e o verbo. Os verbos, né? Pronomes e verbos. Esses são os temas dessa temporada, tá? Então, na primeira temporada, na temporada anterior, 6, nós trabalhamos os pronomes, os verbos e a interjeição, né? E aí fechamos o leque das 10 classes gramaticais dentro de morfologia. Olha como é importante, então, vir estudando morfologia para te dar bagagem, base, para depois você trabalhar na área sintática. Muito importante isso. Quem revisa morfologia bem revisadinho, trabalhando em exercício, seguindo passo a passo, seguindo o método certo, né, vai chegar preparado para fazer uma boa análise sintática. Beleza? E tem aí vários cursos de análise para você fazer junto comigo. Alguns completos em análise, outros com análise, né, presentes, tendo análise sintática presente. E aqui uma preparação para isso. Então, é muito importante essa caminhada que você vem fazendo comigo, tá? Valorize sempre a morfologia. E agora, então, nessa temporada, nós vamos trazer, então, a continuidade de 2 classes dessas aí, que vimos anteriormente, né? Deixamos a interjeição, acabamos, e agora vamos continuar os pronomes. Por isso, pronomes parte 2. Parte 2 que vem da temporada anterior. E depois também vamos trabalhar o verbo, parte 2. Beleza? Então, veja só. Vamos começar falando aqui, no nosso primeiro episódio da temporada 7, episódio 1, parte 1, vamos começar pensando em pronomes em questão. Tá? Nós trabalhamos lá, na temporada 6, nós trabalhamos os pronomes indefinidos, né? Muito interessantes. Trabalhamos pronomes possessivos, certo? Trabalhamos pronomes pessoais. E agora vamos continuar essa turma aqui, vamos trazer o restante da turma para brincar. Ó, essa questão aqui, questão número 1. Então dá uma olhadinha. Identifique a classificação incorreta para o termo sublinhado. Beleza, na sua prova incorreta você já destacaria, daria destaque, né? Chamaria atenção. Primeiro, a dúvida devassava-lhe a alma. Olha só, o cara estava em dúvida ali e devassava a alma. Nessa frase, interessante que esse pronome lhe aqui, ó, ele possui valor de possessivo. Valor de possessivo, devassava-lhe a sua alma. Tá? Daí, lá em análise sintática, você estuda comigo que quando o pronome é oblíquo, isso acontece com o me, te, nos, vos, não é nós e vós, é nos e vos, e o lhe e lhes. Com esses pronomes oblíquos pode acontecer isso. Quando esse pronome tiver valor de possessivo, né, então eu digo, cortaram-me o salário, quer dizer, cortaram-me o salário, tá vendo? Quando ele for possessivo, ele trabalha com uma função chamada adjunto adnominal. Só anota isso aí, que um dia você vai precisar disso. Adjunto adnominal é a sua função sintática. Aqui não é complemento verbal. O complemento verbal aqui é a alma. A dúvida devassava. Devassava o quê? Você sabe o que é devassar, né? Estraçalhar, sabe? Ir fundo, né? Investigar. Nesse caso aqui seria, então, está entranhada lá no fundo a alma dele, a sua alma. E esse A, o que faz, professor? Acompanha o substantivo alma, né? Especificando de quem é a alma. Então, esse cara é quem? É o nosso artigo definido. A alma, o coração, olha lá, é o artigo. Letra A tá certa. Ah, então acertei. Não, porque ele quer a errada. Beleza. Letra B. Esse assunto só interessa a você. Olha só essa. O verbo interessar aqui, ó, exige um complemento. O assunto interessa. Interessa a quem? A regência do interessar pede para o complemento dele que o complemento dele seja introduzido por uma preposição. Esse A aqui conecta o próprio complemento ao verbo interessar. Liga os dois termos, o complemento do verbo e o verbo. Nessa frase, por exemplo, esse complemento chama objeto indireto. Mas só me ouvindo, que tudo isso é importante. Ó. Morfologia básica, para depois eu trabalhar essas funções chamadas funções sintáticas dentro da oração. Agora, o que interessa agora não é saber se esse cara é adjunto adnominal, nem se esse cara é objeto indireto. Isso aqui é só estou sussurrando para você, de passagem. Mas para você saber que tudo isso vai precisar. Vou precisar de morfologia para trabalhar depois tudo isso. Tá bom? Tá, agora, quem que pediu esse A aí, professor? Foi o verbo interessar. A ponte, o elo entre o complemento do verbo e o verbo. Interessa a
quem, você tá vendo? Interessa para quem, também aceitaria. Não é sempre, depende da regência do verbo. Mas o que interessa? Pode interessar a alguém, pode interessar para alguém. Então, aqui até daria para trocar a preposição a pela preposição para. Não é sempre que dá para fazer isso. Já falei, depende da regência do termo. Se aquele termo aceita a preposição a ou a preposição para. E o interessar aceita. Então, esse a, o que é? É o elo entre as duas palavras? É o elo entre os dois termos? Sim, então é a preposição. Beleza. Perfeita. Agora, olha que interessante essa aqui. Olha esse a que interessante aqui. Ó. Leve apenas a que for sua. Se a gente não estivesse estudando focado direitinho, e uma banca disser assim, na linha tal, a frase, essa frase aqui, ó, possui apenas um pronome. Se o cara não está estudando direitinho, erra. Acha que só tem um, o sua. Que realmente, o sua só leva que for sua. Sua, posse, ó, possessivo aqui, ó. Mas não é bem assim, não. Olha só essa. Esse a que está aqui, ele está representando alguma coisa que foi citada dentro do contexto ali. Leve apenas a que for sua. Esse a equivale ao aquela. Quando o a, isso vale para o a, os as. Opa, ficou antes. Depois eu falo desse. Quando o a, os as, os dois, os quatro, o a, os as, equivalerem a aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, esse a não é artigo, não é preposição, não é nem pronome oblíquo. Esse a é pronome demonstrativo. Leve apenas aquela que for sua. Esse aqui, ó, é um pronome demonstrativo. Não tem nada de artigo na frase. Artigo acompanha substantivo. Olha o artigo acompanhando o substantivo alma aqui, você tá vendo? Esse aqui, ó, é um pronome demonstrativo que equivale a dizer leve apenas aquela. Leve apenas aquela. Eu já tenho dois pronomes nessa frase, não tenho só um, já tenho dois. Mas antes de encerrar essa questão, você vai ver comigo um terceiro pronome. Segura aí. O item, essa é muito interessante, ó. O item A da questão apresentará erro de grafia. Ó, lá na prova, o item A, por exemplo, isso aqui, ó, eu aponto para isso aqui, ó. Esse é o item A, por exemplo, dessa questão. Item A. Quando eu olho para esse A aqui, eu vejo que ele é um ser. É o nome do item. É o ser em si, é o próprio item, certo? A dúvida devassável. Esse A aqui, esse A da alternativa, que o A, B, C, D, esses são nomes das alternativas. São próprios substantivos. É o nome da alternativa. A, B, C, D é o nome da alternativa. Agora, quando eu falo assim, o item A, o A aqui não funciona como ser em si, funciona como um caracterizador do item. Item aqui, ó, é um substantivo. E esse A serve para restringir, especificar de que substantivo eu estou falando. Porque um dos papéis do adjetivo é restringir. Nem sempre ele restringe, às vezes ele pode explicar e tal. Enfim, mas é muito comum a natureza do adjetivo ser restritivo. Por exemplo, caneta amarela. Aí, ó, o amarelo não é característica da caneta? É um adjetivo. Caneta é um ser, amarelo é um adjetivo, certo? Certo, professor. O que a caneta está fazendo? Oh, desculpa, o que a amarela está fazendo? Limitando, restringindo, dizendo que não é qualquer caneta, é a caneta amarela. A mesma coisa, esse A aqui, ó. Esse A como se fosse um adjetivo. O item A, o item B, o item amarelo, o item vermelho, olha, está vendo? Servem como caracterizadores do item. Professor do céu. Então quer dizer que até o A pode ser até adjetivo? Pode. Quando ele não for o próprio ser em si. Quando ele for uma característica do ser, especificando o ser. A alternativa A, nessa frase, a alternativa é o substantivo. E o outro A é o adjetivo. E o primeiro A alternativa, o primeiro A é artigo. Como esse aqui, ó. O item é o artigo definido. Mas esse A é o adjetivo que especifica o item. Começando quente aqui, ó. Vai pausando, vai vendo, rever. Me ouça de novo, certo? Vai bem. Essa letra D está certa. Provavelmente o erro está aqui. Porque ele chamou de artigo definido. Segura a letra C. Finalmente, todos a consideravam uma pessoa bastante correta. Aí, ó. Todos consideravam ela. Agora, esse a não equivale ao aquela. Esse a equivale a um outro pronome. O pronome, do caso reto, ela. E se ele representa o pronome ela, isso também vale para o a, os as. Se ele representa o pronome ela, então ele está representando um pronome do caso reto, ele é o pronome oblíquo. Oblíquo quer dizer que desvia e troca o reto pelo oblíquo. Tá? E substitui em situações de análise sintática. Pela norma culta, por exemplo, não se pode usar o pronome do caso reto como complemento verbal. E esse aqui é o complemento do verbo considerar. O sujeito da oração é todos.
E nessa frase eu acabo me incluindo entre as pessoas. Por isso que eu posso colocar o verbo na primeira do plural. Todos considerávamos, quer dizer que eu e mais alguém, eu e outras pessoas. Todos considerávamos. Quem? Ela. Olha lá. Esse A é como se fosse o complemento do verbo. Consideravam ela. Então, esse A é pronome oblíquo. Tá certa a letra. Pronome pessoal é um pronome pessoal do caso oblíquo. Tá certo. Tá? Os pronomes pessoais são 3 tipos. Do caso oblíquo, do caso reto e os pronomes de tratamento. Tá? Você tem esses pronomes lá na fase 6. Beleza? Então, olha que questão interessante. E no final da história, então o erro está aqui, ó, na letra C. Esse A aqui não é artigo definido, esse A é pronome demonstrativo, professor. Pois é. Mas se não bastasse ter esse aí, ainda tem esse que aqui, ó. Como assim, professor? Esse que é como se ele fosse uma palavra que retoma. Ele está aqui para retomar o pronome demonstrativo A, que representa uma coisa, o pronome demonstrativo, leve apenas aquela. Mas também não é qualquer aquela, é aquela que for sua. Aí, esse que está aqui, ó, equivale ao o qual e seus derivados. Quando isso acontecer, esse que, nesse caso, equivaleria ao a qual, leva apenas aquela a qual for sua. Esse que é pronome relativo. O relativo está aqui relativamente trabalhando para o pronome demonstrativo. Relativo quer dizer que não é absoluto. Relativo quer dizer que não é sempre. Relativo quer dizer que é no contexto. E essa parceria entre o ausaz e o que, em que o ausaz é pronome demonstrativo e o que é pronome relativo, é muito mais comum do que a gente pensa. Quantos pronomes no final nós temos nessa frase, professor? Nós temos 3 pronomes. É o demonstrativo a, é o pronome relativo que e o pronome possessivo sua. Legal? Meu Deus do céu, calma. Você se assusta agora. Mas conforme você vir trabalhando comigo nestas 2 primeiras aulas, dos primeiros episódios, né? No episódio 1, parte 1 e na parte 2, você vai ver muito essa parceria aqui entre esses 2 termos. Beleza? Beleza. No final, resposta letra C. Bom, a propósito, já que nós estamos começando a falar do pronome relativo, professor, dá para você explicar melhor o relativo? Com certeza. Vamos para ele. Pronome relativo. Representam substantivos ou termos que representem substantivos, como pronome demonstrativo representa um substantivo. Leve apenas aquela, como se eu falasse assim, ó, tem várias canetas aqui, leve apenas aquela que for sua. O aquela representaria o quê? Canetas. Então ele representa, o relativo também faz isso, ele representa substantivos, só que substantivos já citados anteriormente. E ele substitui, então, os substantivos na nova oração. Substituindo-os na nova oração. Tá? Nessa definição aqui, por exemplo, ó, o os é pronome oblíquo, representando substantivos, a palavra substantivos, equivalendo a eles. Substituindo eles. Ó, o pronome oblíquo. Então, quer ver? Ó, aqui estão os pronomes relativos. E o principal dos relativos é esse que. Por quê? Porque é o mais cobrado em concurso. Quando o que for pronome relativo, ele equivale às expressões o qual e seus derivados. O qual, a qual, os quais, as quais. Ele equivale a um desses aí. Tá? Veja um exemplo. Ó, comprei um carro. Chego para mim e falo, cara, comprei um carro. Ah, é legal, né? Então, o carro é lançamento. Olha lá, quando eu falei comprei um carro, você viu que eu usei o artigo indefinido? Para dizer que que era um carro não determinado no contexto. Mas quando eu venho retomar o mesmo carro, já vem com o artigo o lá. A gente já viu isso em artigos. Comprei um carro. O carro é lançamento. Beleza, aqui eu tenho 2 orações. Uma girando em torno do verbo comprar, outra girando em torno do verbo ser, tá? Na verdade, eu queria grifar aqui, não era o verbo, era o carro. Então, uma girando em torno do verbo ser, outra girando em torno do verbo comprar. É comum isso na oralidade, a gente falar assim, criar essa expectativa, dar um feedback, né? Você está conversando com alguém, cara, comprei um carro. A pessoa, que legal, então, cara, o carro é lançamento. Você dá essa, né? Vai falando a prestação, porque há essa interação. Agora, se eu juntar essas 2 orações num só período, só vai ter um ponto final agora. Ó. Comprei um carro que é lançamento. Esse que está aqui para retomar o carro, na oração anterior. Esse que equivale à expressão o qual. Viu? Quem é esse que? É o pronome relativo. O pronome relativo cria
elocução, ou seja, essa fala ou essa escrita, de maneira mais direta, sem ficar fracionando, certo? Dentro do mesmo período, evita a repetição desnecessária do termo, mas está lá representando o termo. É o meu bom e velho pronome relativo. Legal? Ele é mais comum do que a gente pensa. A gente usa toda hora. Mas conforme você vai trabalhando, você vai se dando conta de que ele existe. Então, você quer ver? Ó, dá uma olhadinha na sua questão número 10. Vai lá para 10. Identifica os pronomes relativos. Quer dizer, quer que marque onde estão os relativos, né? Beleza. A televisão que você comprou já quebrou. Olha lá. Esse que aqui, ó, está aqui para retomar quem, professor? Televisão. Equivale a quem, professor? A expressão a qual? A televisão a qual você comprou. Viu? A primeira oração, interessante que a primeira oração começa aqui, para aqui, ó, e continua lá na frente. Já quebrou. E esse que introduz uma nova oração bem no meio, ó. E aí nós vamos ver isso lá na frente em análise sintática, dentro das orações, por exemplo, né? Que o que introduz um tipo de oração chamada adjetiva. Isso aqui tudo, o que você quebrou, é como se fosse restringindo, especificando a televisão. Tem papel de adjetivo, uma oração inteira com papel de adjetivo. Mas isso é lá em análise sintática. O mais importante agora é que esse que é o nosso bom e velho pronome relativo que retoma a televisão. Na letra B. O campo onde jogávamos foi interditado. Aqui, a oração começa aqui, ó, e continua lá na frente. Foi interditado. E no meio vem a tal da oração adjetiva. E quem é o pronome aqui, professor? É o onde. E cuidado, que quando for o pronome relativo onde, ele só se refere a lugar. Lugar. Seja físico ou virtual. A página onde eu leio isso está... O site onde está essa informação é o da Receita Federal. O site onde... Beleza, site é um lugar, mesmo que seja virtual, tá? Mas o onde só se refere a lugar. Então, por exemplo, eu não posso usar o onde para usar uma situação. Por exemplo, eu digo assim, a situação onde me encontro agora... Situação não é lugar. Situação é um evento. Tá? Então seria a situação em que me encontro. A situação na qual me encontro. Mas o onde não cabe, porque o onde só se refere a lugar. Vai guardando. E esse onde está aqui para retomar quem? Campo. Só que agora, o onde precisa vir, se eu for substituir o onde por uma expressão que represente também o onde, que pode ser o a qual, porque, o qual, né? O campo, o qual. Pode ser o qual. Peraí. Aí. Pode ser o qual. Ou ainda, o que eu vou ser obrigado a trocar, a acrescer a preposição em. Porque a preposição em, ela é como se estivesse embutida no onde, representando um lugar. Mas quando eu troco o onde pelo que ou o qual, o em tem que vir junto. Então ficaria o campo em mais o vira o quê? Vira no. O campo no qual jogávamos, o campo em que jogávamos. Ó, eu tenho 3 formas corretas de dizer a mesma coisa. E todo mundo aqui, o qual e o que e o onde, são pronomes relativos. Beleza? Aí, ó. Ó a parceria de novo, ó. Você viu comigo aquela hora? Pegue apenas a que for sua. Olha agora. Os que chegarem tarde ficarão de castigo. Olha como que é a oração principal. É o os e lá na frente, ficarão de castigo. Aí vem essa oração bem no meio, introduzida por esse que. Tendo esse que como representante do os. Esse os equivale a quem, professor? Esse eu pus aqui? Não pus. Esse os equivale a quem, professor? Esse os equivale ao aqueles. Aqueles. E esse que, retomando o os, equivale ao os quais. Aqueles os quais chegarem atrasados. Viu? É a parceria de novo do pronome demonstrativo com o pronome relativo. Parecido com o que eu vi ali atrás com você já. Segunda frase que você vê isso, já não se assusta tanto. Beleza? João é o amigo a quem me referi na festa. O pronome relativo aqui é o quem, ó, que retoma amigo, que por sua vez especifica João. Tá? João é o amigo a quem me referi. Agora esse aqui, ó, é uma preposição exigida pela regência do verbo referir-se. Quem se refere, refere-se a alguém. Tá aqui a preposição a, ó, antes do pronome relativo, porque pronome relativo pode vir acompanhado de preposição. Tá? Isso é muito interessante também para quando você for trabalhar comigo, questões que envolvam regências. Regência verbal e nominal, lá em análise sintática. Quando você chega lá em análise já sabendo essas coisas aqui, é muito mais simples degustar a análise. E se você vem fazendo os cursos de análise já comigo, que tem essas situações, assista novamente, porque depois que você vê os pronomes relativos em jogo, especificamente tratando deles, fica mais fácil de perceber lá na frente a análise sintática. Tudo é um processo.
Beleza? Legal, né? Tá gostando? Beleza, então se prepare. Que a sequência do episódio 1, né, vem carregado de pronome relativo, só que agora em questões de concurso mesmo. Esse aqui foi um treinamento, tá? Foi só para você identificar comigo. Em todas elas tinham, não era só uma, não. Isso aqui não é de múltipla escolha. Esqueci de dizer no começo, mas você entendeu, né? Era só treinamento. Agora vem de concurso. Tá curioso? Tá curiosa? Então vamos embora.